Bem, galera, vamos começar aqui fazendo mais uma questão do Interfatec. Vamos para a questão do PIN, que ela tem muita similaridade, né, com a questão do Umbinho. No universo paralelo, Silvio Prânctons adora fazer jogos com pegadinha com seus convidados. Entre eles estão o jogo E Não e Porquê. E o jogo do PIN. Nesse jogo, os participantes devem contar os números em ordem crescente, substituindo os múltiplos de 4 pela palavra PIN. Por exemplo, os primeiros 10 números do jogo seriam... Silvio desafiou os participantes a escreverem uma sequência numérica do jogo do PIN. E quer que você crie um programa para verificar se eles acertaram a sequência. A entrada consiste em um único inteiro, indicando o número máximo de sequências. Seu programa deve imprimir uma única linha contendo a sequência até o número máximo de informações. Bem, eu só avisar que eu tô com dor de garganta, então vai estar difícil falar. Mas é basicamente isso. A gente vai receber uma entrada e a gente vai verificar cada valor da entrada, se a entrada é um múltiplo de 4 ou não. Então, nossa entrada é N, que é a quantidade de números que vai ter aquela palavra. Daí a gente vai substituindo por PIN toda vez que a gente encontrar um múltiplo de 4. Então, vamos lá. Então, a nossa entrada eu vou chamar de N. N é um inteiro, int input. Então, ali a gente vai fornecer uma entrada aqui de um inteiro. O que a gente vai fazer? A gente vai ter que criar uma lista. Eu vou chamar uma lista aqui de lista mesmo. Uma lista vazia. E eu vou fazer um forzinho. For y in range n. Por que range n? Vai ser a quantidade de elementos que vai ter na minha lista. E daí eu vou adicionando, né, esses elementos na minha lista. Lista.append y. Então eu vou adicionando todos os elementos na minha lista. Vamos só verificar como é que ele está fazendo aqui. Vamos dar aqui um print lista. Vamos rodar o nosso código. Run Python file. Vamos lá, a gente quer uma entrada de 10. Beleza, geramos uma lista com 10 números. Perfeito. Só que, se você notar lá na entrada do problema, ele mostra que ele começa com 1 e ele termina com 10. Essas 10 entradas minhas. Ou seja, a minha entrada ela tem que ser maior que 0 e sempre n mais 1. Por que n mais 1, Juliano? Porque esse n aqui, ele vai ser o total, né? O que acontece? Ele vai iniciar em 1. Ó, só vou mostrar para você, né? Ele vai iniciar em 1. Ele inicia em 1 e ele vai até n. Só que esse n aqui, ó, é n menos 1. Então aqui, 10, ele vai até 9. 11, ele vai até 10. 12, ele vai até 11. Então, para entrar o primeiro elemento e o 10º elemento, a gente vai colocar n mais 1. Vamos limpar o terminal e vamos verificar isso daí. Com 10, perfeito, do 1 até 10. Ou seja, ele vai iniciar com 1 e ele vai ser sempre acrescido de n mais 1. Ou seja, ele iria aqui, teoricamente, até o 9, porque normalmente esse range final aqui, o início e o final do range, geralmente esse final é n menos 1. Só que como a gente quer ir exatamente no range, exatamente no valor que a gente quer, a gente coloca n mais 1. Beleza. Agora o que a gente precisa fazer é percorrer essa lista novamente. A gente precisa percorrer essa lista. E toda vez que a gente encontrar um número que for múltiplo de 4 significa ter uma divisão por inteiro. Significa ter uma divisão por 0. Então, por exemplo, 8 dividido por 4, resto 0. No caso que tenha resto 0, que não tenha sobra. Então, se x dividido por 4, o resto for igual a 0, então você vai ter que substituir esse elemento por PIN. Só que, para a gente fazer uma substituição fácil aqui, a gente vai substituir através do index do meu número. Através da minha posição na lista. Então, a gente dá um range e dá um len. O que é len, Juliano? Len é o tamanho da lista e range é o intervalo. Ou seja, eu vou percorrer o tamanho da minha lista. O tamanho da minha lista é 10. Então, eu vou percorrer os 10 index, as 10 posições que tem na minha lista
e tentar encontrar tentar encontrar aquelas que são múltiplos de 4. Então eu faço o seguinte, se lista x, por que você fez lista x, Juliano? Porque eu estou procurando aquele número que seja múltiplo de 4, ou seja, quando eu coloquei len lista aqui, o que eu fiz? Eu peguei o tamanho da minha lista, né? O tamanho da minha lista é 10. Eu vou percorrer as 10 posições delas. Então, esse lista.x eu estou percorrendo através do index. Do index 0, quem que é o correspondente? É o 1. No index 2, quem que é o correspondente? É o 3. E daí eu vou verificar cada um dos index da minha lista e vou dizer se esses index, que são os valores, são divisíveis por 4 ou não. Então, se for, a hora que a gente faz, olha que interessante, lista x substitui por recebe PIN. E daí é apenas isso. Agora eu vou botar um print aqui para a gente ver acontecendo. Print lista. Então vamos dar um CLS para a gente limpar o terminal. Vamos dar um Python File. Vamos colocar 10 aqui. E ela lá substituiu o que a gente precisava. Então isso daqui é uma maneira de você substituir. Você vai substituir, olha o que eu vou falar. Você vai substituir o elemento através do seu index, através da sua posição. Então ele está pegando a posição do elemento e está vendo quem está. Quem está naquela posição. Na posição 0, que elemento está? É o 1. 1 é divisível por 4? Não. O índice que está o elemento que está na posição 0, 1, 2, 3, ele é divisível por 4? Sim, se ele é, vai lá e substitui a posição dele, a posição que ele está. Posição 3, por exemplo, substitui 4 e coloca PIN. É isso que ele está fazendo. Só que, se a gente for observar aqui a entrada não é uma lista, é uma string concatenada. Então, já que ele é uma string concatenada, a gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa transformar nossa lista em uma string concatenada. Então eu vou criar uma variável chamada resultado, e essa variável resultado vai fazer o seguinte, ela vai fazer lista, ponto, na verdade eu vou ter que transformar cada elemento em uma str. Então, agora eu vou ter que transformar, porque eu tenho que transformar, porque o que eu quero fazer são métodos de strings, não métodos de lista, não método de inteiro, nada, é método de string. E o que eu tenho aqui é uma lista mista, uma lista apenas é uma lista de strings e números, então eu preciso deixar uma lista homogênea, né? Vamos dizer assim. Então, eu acho, deixa eu ver se eu lembro, resultado é igual a for, vou fazer um comprehension de lista aqui, x for y in lista em lista, como que era mesmo? Append para x em lista. Nossa, não sei fazer compressão de lista dessa maneira. Tá bom, vamos fazer de outra maneira. Por enquanto, vou fazer uma maneira mais simples. For y in lista. Vamos pegar essa lista e o que a gente vai fazer nessa lista aqui? A gente vai fazer a gente vai transformar, a gente vai criar uma lista vazia chamada de lista string, uma lista vazia. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai percorrer cada elemento da nossa lista mista e vai transformar ela em uma lista homogênea, uma lista somente de string. Ponto append. Então eu vou appender nela todos os valores no formato de str. Então é basicamente isso que eu estou fazendo. Eu estou percorrendo todos os elementos da minha lista mista e estou appendendo ela, e estou jogando na minha lista de string os valores que sejam, convertendo todos para string. Tá, mas por que você fez isso? Eu fiz isso porque eu preciso fazer o seguinte, eu preciso concatenar essa minha lista em uma string concatenada. Para ela ser uma string concatenada, a gente vai pegar a lista de string, vamos chamar o método join. Como que eu usava o método join? Era assim, certo? Ponto join e lista de string, para a gente fazer a concatenação dessa nossa lista. Que agora não é mais uma lista, mas sim
string concatenada. Vamos ver se isso daqui funcionou? Vamos ver. Então vamos pegar 10 aqui. Perfeito. Só que ele tem um espaço aqui, então, pô, deixa eu dar um CLS para limpar. Então vamos colocar 10 aqui e a entrada bateu perfeitamente com o que a gente fez. Só relembrando, a gente teve que transformar a nossa lista, que é uma lista mista. Ó, aqui já acabou o problema, mas eu vou só resumir o que a gente fez. A gente teve que encontrar aqueles que são múltiplos de 4, né? E daí, quando todo que é múltiplo de 4, você substitui por π. E a gente fez isso através da substituição pelo index da minha lista, ou seja, pela posição na minha lista. Após isso, foi necessário a gente converter a nossa lista mista, porque é uma lista de string de números, para uma lista que fosse apenas uma lista de strings. Por que isso, Juliano? Porque, basicamente, para a gente fazer a concatenação de strings, a gente precisa utilizar o método join. E o método join é um método de string, não é método de lista nem de número. É um método específico para string. Então, por isso que eu tive que fazer essa conversão homogênea para tudo string, para daí sair o resultado conforme foi solicitado no problema. E essa foi a questão, eu espero que vocês tenham gostado. É uma questão que dá para revisar bastante coisa, então foi bem legal. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.